é presidente, é o governador do estado, está me chamando de governador. Ele veio atrás de mim, agora o senhor não deixou ir, então pode ir. Então lá. Muito bem. O rei, eu vou te dar todo o prata, você vai amaldiçoar esse povo. Mas aí ele foi obrigado a falar com o rei, não tem jeito de amaldiçoar esse povo. Porque esse povo é o povo de Deus. Como amaldiçoar? Eu não posso. O rei ficou bravo com ele. Então ele diz, mas eu sei como fazer Deus, o próprio Deus, ele trata com o povo dele, viu bem? Ah, como é que você vai fazer? É até legal, né? Não vou me entrar em detalhe aqui, eu já preguei bastante sobre isso aqui. Não é que eu já preguei bastante, porque agora não é ocasião. Mas o rei falava assim, vem cá, amaldiçoa só aquela pontinha daquele povo que a gente está vendo lá no arraial. Ele fala, não pode nem a pontinha, nem todo mundo, nem jeito. Mas eu sei como fazer. Você vai pegar as suas mulheres e essas mulheres vão infiltrar no arraial do povo de Deus. Ali era uma nação, 12 tribos, mas era uma só, era Israel inteiro, sob a liderança de Moisés e de Arão. No deserto. É a congregação do povo de Deus no deserto. Então, você vai pegar as suas mulheres, elas vão lá no arraial do povo de Deus, elas vão dar mole para os israelitas, eles vão ficar gamados, né? Você sabe o que é gamado? Eu estou usando um termo aqui muito antigo. Gamado. O que é gamado hoje? O quê? Chamado. Bem velho. Afim. Fulano tá afim. Afim. Eles vão ficar afim delas. Aí elas vão levar os deuses de vocês para lá. Essas mulheres eram sacerdotisas de Baal, né? E de outros deuses, e eram prostitutas. A prostituição fazia parte do ministério delas. Olha bem, o homem de Deus ensinando. Versículo 20, capítulo 25, lê comigo. Israel deteve-se em Sidim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. O povo de Deus lá em Sidim, parado, aquelas mulheres bonitas chegam, mas elas levam os deuses delas. E o povo convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Entendeu? Eu acho que interessante, por exemplo, festa junina. Essas festas juninas, elas são para outros deuses, né?
para Pedro, para João, Antônio. Já está sendo muito cachorrinho, quadrilho, comi canjica, tudo para os outros deuses. Porque aquilo ali é tudo para os outros deuses, hein? Dá para entender? Amém. Amém. Se falar com João, com Pedro, o pessoal vai nem sei quem ia ter meu amigo aqui. Mas vai ver, esse povo é doido. Acontece que para eles são deuses. Canjica, cantão. Ontem eu estava ouvindo o Fábio, mas o Gonzagão, o Lua. O Fábio, eu gosto do Fábio. Eu aprendi lá no YouTube. Vou lá e acesso isso. Então ela fala assim: o YouTube não está, não sei o quê, vai. Aí estou vendo eles cantar, porque eles cantam de festa junina, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo. Saltar balão, não sei o quê, olha canjica, aí não sei o quê. É para outros deuses, compreende? Amém. E é tão fácil de. Carnaval já é escrachado. Né? Carnaval você já está sabendo que aqui é do Satanás mesmo. Mas essas festas parecem que não. Então, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha aqui a doutrina do Balaão. Toda a igreja, todo pastor, todo líder, todo guia que leva o povo para a idolatria é a doutrina de Balaão. Sabendo ele ou não. Se eu pegar e começar a distribuir na igreja flores, pedaço de pau, não sei o quê, estrela de Davi, isso é a doutrina de Balaão. Compreende? Amém. Que eu estou levando o povo de Deus para quê? Para a idolatria. Idolatria. Agora imagine quantas pessoas estão nessa situação hoje. Não somente no Brasil, mas no Brasil e no mundo. O povo de Deus. Compreende? Amém. Amém. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo. Olha aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Não, o que é isso? Deus é bom, Deus ama. Deus ama o idólatra, ele não ama o ídolo. Mentira, Deus odeia o idólatra. O ídolo não. Deus não é trouxa. Se o ídolo nós não podemos amar o ídolo, que ele não é nada, vamos odiá-lo. Adianta eu chutar uma queimada da Aparecida de qualquer outro santo? Adianta? Não. Por quê? Mas eu vou ter uma raiva desse não tem desgraça. Não me cuide, não. Coitadinho da imagem, já está ali, foi feito mão de homem, de barro, de pau, de ferro, de ouro, de prata. Não interessa. Deus vai odiar o ídolo? Não. Não. Mas Deus vai odiar então quem? O idólatra. É isso que ele fala em Êxodo 20. Portanto, nós, meu irmão, carregando no peito, estrela de Davi, a cruz, até uma aliança no dele. Essa aliança foi aliança nossa. Tudo isso é idolatria. Essa pizza que vai no braço, você arruma lá. Eu comprei ela. Eu comprei, meu pai me deu. Foi. Pensei que era. O senhor bom filho. Achou que o pastor tinha dado ele? Está entendendo? Olha o que o Senhor manda fazer. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, todos os líderes, todos os guias. Olha aqui, ó. Os guias, os cabeças. Aqui eram os príncipes das tribos de Israel. E enforca-os ao Senhor
diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Está vendo? Enfoque essas letras, Moisés, diante do sol, e a minha ira vai se retirar de Israel. Está compreendendo? Amém. Então Moisés disse aos juízes de Israel. Moisés ficava muito triste quando Deus dava uma ordem dessa para ele. Ele ficava morrendo de tristeza. Deus faz isso não. Coitadinho, só inocente. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Cada um de vocês vai lá e mate esses idólatras aí. Está entendendo? Amém. As palavras são pesadas, não são pesadas. Mas é exatamente aqui que Judas nos leva. Ele está falando do juízo de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Chega lá um israelita com uma mulher bonita, magra, entendeu? E chega com ela, se vê com ela, botando até no Facebook, botando no WhatsApp, botando para tudo em quanto é lugar, é que tem como ver, de capa. E passou perto de Moisés, Moisés não pegou nada. Entendeu? E à vista da congregação, exibido, hein? Exibido, né? Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Manejava bem esse homem. Está vendo por que você tem que pegar a espada, a palavra, enfiá-la com força mesmo, atravessar? Entendeu? Né? E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Saul, príncipe da casa paternas da tribo de Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou pessoas importantes, está compreendendo isso? Amém. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos,
com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosme, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Diga amém. Amém. Vamos voltar então para o Judas. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão fez isso para receber o prêmio. Não era pela fama. Pedro trata disso, depois nós vamos voltar aqui em Pedro. Do mesmo assunto. Balaão era famoso, não era atrás de fama que ele estava. Ele estava na Rede Globo, até na Globo, fazendo programa. Está entendendo? Balaão estava lá fazendo programa na Rede Globo. Como é que chama daquele do Pedro Bial, que é o programa do Bial? Na moral. Big Brother. Vai acabar indo. Vai acabar um IDC, você vai pensar, pastor. Mas lá no Big Brother, você vai levar uma vez para falar assim, eu vou mesmo para ganhar 1,5 milhão para minha igreja. Espera aí pra você ver. Mas é na moral. Então, Balaão era famoso. Tinha programa na televisão. Está entendendo? Amém. Aleluia. Então não era atrás de fama que ele estava. Mas ele estava atrás do prêmio, atrás do dinheiro, do ganho, que era muito. E levou o povo de Deus, aí contra Deus, colocou o povo de Deus contra Deus. Guarde isso, igreja. A igreja não pode estar contra Deus. Crente particularmente, você não pode estar contra Deus, se não está perdido. Você não pode apostatar da fé, se não está perdido. Amém. Amém? Amém. Você é santo, você é santa. Você tem que entender isso. Você não é perfeito, você não é perfeita, eu não sou. A pessoa confunde. Mas você está firme na igreja. Você está cumprindo com a palavra de Deus. Presta atenção. Você está nos cultos regularmente, prestando culto ao seu Deus. Você não é indiferente com o sofrimento do irmão e da irmã. A maioria está procurando ser justa. É contra a idolatria, totalmente, radicalmente contra. Então você pode saber que Deus está do seu lado. Amém. Amém? Amém. Deus está do seu lado. Amém? Amém. Se você ama Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém. Não é assim que a palavra de Deus diz? Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como nós sabemos que amamos a Deus, João diz, é quando amamos os nossos irmãos. E como amamos os nossos irmãos, levanta as cargas deles, uns dos outros. Fala isso! É a conversa fiada de pastor sacana, pilantra, desgraçado, ele é a congregação dele. Está entendendo isso ou não? Amém. Fala de amor, mas não pratica. É claro que as coisas, todas as coisas, que acontecem coisas ruins nas nossas vidas, não acontece? Amém? Amém. Acontece. Mas alguém diz assim com muita sabedoria: para aquele que ama a Deus, o azar é boa sorte. A má sorte é boa sorte. Amém?
Deus. Não tem outro Deus diante de você. De maneira nenhuma. Nem ídolo. Não se curte de ídolo. Não carrega a mulher pendurada no seu pescoço. Se tiver dentro da pista, se tiver dentro da sua casa, joga fora. Pronto. Porque a ti também não te ajudava mesmo nada. Hoje nada. Minha casa era cheia de ídolos. Casa do meu pai. A minha, graças a Deus, lá na casa do meu pai era cheia de ídolos. E nós sabemos, pela experiência, que aqueles ídolos só trouxeram desgraça para dentro da casa do meu pai. Bendito seja o dia que o Evangelho entrou na casa do meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Ele que já não era idólatra. Está entendendo isso? E no fim, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Batalhar com a palavra. Nós temos pessoas que nós amamos que estão nessas condições. Católicos, romanos e protestantes. Protestantes, evangélicos, está lá numa igreja, mas a igreja não vai lá, ela é apostatada. Estou pregando na quarta-feira sobre profecia e profeta. Nós estamos falando agora do povo remanescente. Remanescente fiel. Deus sempre teve um remanescente fiel. Amém? Amém. Não é história. Mas nós precisamos que Deus esteja do nosso lado. Os guias, os líderes, precisam saber disso. Né? Meus filhos, meus netos. Isso aqui era neto de Arão. Ele foi honrado por Deus. Deus fala com Moisés: quero o nome desse homem. A minha aliança com ele é perpétua, com a família dele, com a casa dele. Porque foi lá, atravessou esse idólatra safado aí, com essa vagabunda dessa mulher. Ele mandou tudo. O que Judas fala que nós temos que fazer? Eu vou voltar. A falar que eu vou falar. Da contradição de Coré. Não hoje. Domingo que vem, se Deus quiser, talvez eu fale. Domingo, talvez não. A contradição de Coré. O caminho de Balaão é o caminho da idolatria, do engano. Né? Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Você está vendo que a palavra vai surgindo? Amém. Ela vai surgindo nos apóstolos, vai surgindo nos profetas, engano, erro. Ela vai surgindo. Ela vai surgindo. O engano, você precisa ter discernimento do Espírito Santo para poder discernir o certo e o errado. Isaías fala assim: ai daqueles que transformam a escuridade em luz e luz em escuridade. Uma igreja está lá numa treva desgraçada. Essa enquanto aquele irmão boca aberta assim: o culto foi uma bênção, aquele igreja foi uma bênção, alegria, glória a Deus. Tenta lá, treva pura. É preciso que as pessoas voltem para Deus. Amém. É preciso que você fale, você. Falemos. Vocês estão errados. Vocês estão indo no erro, na doutrina, no engano. É uma raiva de crente que fecha a boca e vai dizer: não vai dar isso, não, vou uma confusão com a minha cabeça. Fala educadamente, você não se falar gritando, você fala com jeito. Entendeu? Amém. Fala educado. Mas fale. Fale para aquele que falar: o seu pastor, ele vai na doutrina de Balaão, se ele foi idólatra. E depois nós vamos ver que tem aqueles que entram lá na rebelião de Coré, de Datã e de Abirão. A palavra de Deus, ela interpreta a si mesma. Eu louvo a Deus. Aleluia.
Estou pregando sobre profeta e profecia, falando dos profetas. Depois eu começo a falar nessas epístolas. E a palavra vai fechando. Ela vai fechando. Você está falando lá do profeta, você está falando do apóstolo, você está falando das cartas, e você vai vendo a palavra vai fechando. Aí não é programado. No mínimo. Está compreendendo? Amém. Amém. Aí não há um planejamento. Aí eu vou pregar aqui vai cair certinho. Não. Depois que eu vou perceber, olha só, o Espírito de Deus está me levando, está nos levando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com um caminho só. Qual é o caminho? O céu. Da salvação. Amém. Fique em pé, por favor. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Presta atenção. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Conservai-vos a vós mesmos, né? Edificando-vos uns aos outros, Você pode explicar aqui. conversando um com o outro. Os irmãos precisam entender, né? O assunto, você pode tratar de qualquer assunto, político, futebol, de tudo. Mas você deve estar sempre em mente que a palavra de Deus tem que ser pregada. Se eu estiver falando de futebol, eu acabo falando a palavra de Deus. Se eu estiver falando de política, eu acabo falando a palavra de Deus. O meu médico não é muito, até nem recomendo ele. Porque a pessoa fala assim, você não pode falar de futebol, de política e de religião. Eu já falo o contrário, você tem que falar de futebol, política e religião. São as três coisas que estão envolvidas na nossa vida. Como não falar delas? Como você não vai falar de futebol se todo dia o jogador de futebol entra dentro das nossas casas? Compreende? Mas você não vai falar de religião que diz respeito à vida eterna ou perdição eterna? Como não falar? Não é? Aliás, a gente ouve agora sempre falando assim, agora está na época da política, está na época da política, está na época da política. Não está na época da política. Está na época da eleição. Não é isso? Amém. Agora vem as eleições. E é preciso discutir. Porque tudo que ocorre dentro da cidade é político. É um fato político. Tudo. Cidade, a polis. A palavra política vem de polis, da cidade. Não é isso? Tudo que ocorre dentro da cidade é um fato político. Nasce um bebê, fato político. Não é? A cidade cresceu. Morre um bebê ou um adulto, seja o que for. Não. A cidade perde. Cai o viaduto lá que o prefeito mandou fazer. Engenharia vagabunda. Mata duas pessoas porque Deus teve misericórdia. Porque o camarada falou que se fosse 3 minutos antes, teria matado mais quase
200 pessoas lá de baixo. Eles que saíram para ir tomar um café. Isso é fato político. Está entendendo? Então todo dia é dia de política. Está compreendendo? Amém. Tudo que ocorre na nossa vida é política. Nós fazemos parte da cidade. Então agora vem a época da eleição. Aí você escuta conversa fiada. Ah, cristão vota no cristão. Você fala assim, eu voto em quem eu quiser. O voto é livre. Eu sou livre para votar, eu voto em quem eu quiser. Se quiser votar no macumbeiro, eu voto. Se quiser votar, não interessa. Por que eu tenho que votar em cristão? Ah, você tem que votar no cristão porque a igreja precisa do polícia para a sua. Eu não preciso. Do ponto de vista religioso, não. Precisa não. Nós precisamos de Deus do nosso lado. Então eu voto em quem eu quiser. Está entendendo isso? Amém. Você também tem que discutir política. Você tem que discutir futebol. E logicamente a religião está tudo envolvido. Ou não está? Lembra do Mundial? Que show de religiosidade que os atletas deram? Todos eles. Os muçulmanos, eles vão lá, marcam um gol e caem com a cara no chão. Os brasileiros que são cristãos ou católicos ou protestantes, a hora que eles vão entrar no campo, eles só entram com o pé direito. Já viu? Eles só entram com o pé direito. A hora que eles marcam um gol, eles levantam duas mãos para cima. Você não sabe se está glorificando o Senhor. Que a hora que ele fala, você levantou a mão para cima, eu estava lembrando do meu pai, está lá no céu. Agora meu pai, eu falei com ele, ô Deus, papai, está vendo? Estou marcando um gol aqui na terra. Olha como é que você vê. Né? O goleiro Vitor do Atlético pega a bola demais, mas ele vai lá e coloca uma medalhinha para falar que foi a medalhinha que ajudou ele. Desgraçado, idólatra e burro. O sujeito com a capacidade daquela que Deus deu para ele, ele vai querer enfiar na cabeça dos outros que foi uma medalhinha vagabunda. Tem que discutir ou não tem? Tem. Claro que tem. Só que eu discuto desse tom. Os símbolos do futebol na nossa casa todo dia. Não há ainda no olho no Brasil maior que o Neymar. Ou há? Não. Eu meto o pau nele. Vai ser um vagabundo, ser bandido. Não é por causa da